Olá, me chamo Maria Clara Brandão de Moraes, sou estudante do curso de Engenharia Química e estou aqui para apresentar o plano de trabalho do projeto com o título de Simulação do processo de pirólise do bagaço de cana-de-açúcar em reator de leite fluidizado, sob orientação do professor Dr. Jaiver Figueiredo. Antes de iniciar com as etapas do projeto, os resultados que são esperados, a gente pode fazer um contexto sobre a área de estudo, que nesse caso é os biocombustíveis e as demais energias renováveis. Primeiramente, vamos tratar um pouco do que é a biomassa e os biocombustíveis. A biomassa, ela é todo recurso renovável, oriundo de matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. E os biocombustíveis, eles são derivados de biomassa renovável, que pode substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural, sendo que esse primeiro, eles têm uma certa melhoria para o meio ambiente, enquanto que os outros, eles causam vários malefícios, né, para o meio ambiente em geral. No Brasil, a produção de etanol da cana-de-açúcar ela tem como subproduto o bagaço de cana, que este bagaço ele tem sido queimado, majoritariamente em caldeiras e ciclos a vapor, porém a utilização de rotas termoquímicas, como a gaseificação e a pirólise, eles são processos mais eficientes que a combustão direta, e o que incentiva o desenvolvimento de estudos baseados em simulações numéricas e experimentais. Dados de 2020 indicam que o Brasil ele é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e a cada tonelada de cana resulta em aproximadamente 0,3 toneladas de bagaço de cana-de-açúcar. Falando um pouco de rota termoquímica, o aproveitamento de biomassas, como bagaço de cana, para a produção de energia, biocombustíveis ou produtos químicos, ele pode ser realizado a partir de rotas termoquímicas. E essas rotas termoquímicas, ele é um caso especial de processamento químico, envolvendo decomposição e oxidação térmica. Então, como exemplo, a gente tem a pirólise, que é um processo que consiste na degradação térmica de biomassas lignocelulósicas em meio inertes, ou seja, a gente pode considerar sem a presença de oxigênio, e obtém como resultado os produtos primários, como vapores de bióleo, gases voláteis e carbonizado ou char. Falando um pouco também do volume de controle que vai ser utilizado nesse projeto, que é o reator de leite fluidizado, ele possui características termodinâmicas muito específicas, então, no qual a maioria desses parâmetros que vão ser inseridos nessas reações de pirólise, deste tipo, ele é obtido por meio de correlações que são aplicáveis para um determinado regime de fluidização ou faixa de teste. Tratando um pouco agora da simulação computacional, que vai ser a base, a metodologia que vai ser utilizada para esse estudo, os estudos que envolvem o processo de pirólise, eles normalmente são caros e complexos, principalmente reatores de larga escala, na indústria como um todo, né? O entendimento do comportamento dinâmico deste processo, ele costuma ser complicado, pois é caracterizado por dinâmicas não lineares e variantes no tempo. Por tal motivo, os modelos matemáticos capazes de retratar as complexas reações que ocorrem passaram também a ser estudados nas últimas décadas, a fim de otimizar, controlar e melhor entender os fenômenos envolvidos. E a utilização desses softwares, eles vieram também para facilitar um pouco a área, né, de pesquisa, os pesquisadores viram uma certa facilidade, pois a partir de uma simulação a gente consegue ter um controle melhor do processo, fazer os testes possíveis e cabíveis naquele tipo de estudo e a partir daí, posteriormente, caso tenha algum resultado satisfatório, serem colocados em prática no mundo real, né, numa indústria, por exemplo. Os objetivos desse projeto são os seguintes: desenvolver um modelo dinâmico determinístico que represente a pirólise usando o bagaço de cana-de-açúcar como biomassa através das equações de balanço de massa e energia, formular o conjunto de equações matemáticas que identificam o processo de pirólise em um leito fluidizado borbulhante, tanto no nível de partícula quanto no nível de leito, avaliar o efeito do tamanho da biomassa e da distribuição do tamanho da bolha na taxa de aquecimento das partículas de biomassa e o tempo de permanência dos gases no interior do reator. Então, a partir dos dados, né, e das reações que são colocadas, avaliar quais são esses efeitos que ocorrem dentro do nosso volume de controle e validar o modelo desenvolvido com os dados da literatura e dados obtidos experimentalmente.
A metodologia ela vai seguir as seguintes etapas. Primeiro, a gente vai está fazendo, né, a revisão da literatura, que tenta buscar os principais fundamentos teóricos que envolvem o estudo. No caso, aqui eu trouxe os principais que estão sendo estudados e abordados na pesquisa, que primeiro é a composição do material, que é o bagaço de cana-de-açúcar, que é uma biomassa lignocelulósica. Então, do que é feito esse material, quais são os principais componentes que estão inseridos nessa matéria-prima. Além disso, o sistema que é escolhido para estudo, que no caso é o reator de leite fluidizado, e quais são os principais parâmetros para a análise desse processo. O próprio processo termoquímico de pirólise, que é a reação que foi escolhida para o projeto, e os modelos matemáticos do processo e a simulação computacional. Assim, também se pretende, no primeiro momento, a obtenção dos dados experimentais, os dados experimentais já reportados na literatura, diferentes fontes, sendo o principal a tese de doutorado da professora Ângela, do ano de 2015. Aqui eu trouxe a tabela com a composição da corrente de entrada, que é a nossa matéria-prima. Aqui a gente tem a análise composicional da matéria da matéria de biomassa da cana-de-açúcar. Então, como se trata de uma biomassa lignocelulósica, a gente tem os três principais componentes dela, que é a celulose, a hemicelulose e a lignina, além de extrativos e cinzas, e a porcentagem. No caso da celulose, dentro da biomassa, representa 42,70%, da hemicelulose, 26,50%, da lignina, 20,50%, do extrativo, 5,10% e da cinza, 5,22%. E também, a partir disso, os dados já reportados de quais produtos são gerados em leite fluidizado borbulhante. Então, a gente tem produtos na fase sólida, líquida e gasosa, e quais são gerados utilizando como a biomassa, né, a cana-de-açúcar. Também buscamos fazer a modelagem na estacionária do processo, então, a partir da inserção desses dados dentro do simulador que vai ser utilizado, que nesse caso é o Aspen Plus, é um software comercial, já bem satisfatório dentro tanto do âmbito acadêmico quanto na própria indústria, né, para simulação computacional, através da implementação de subretinas e cálculos escritos na linguagem de programação Fortran. Então, a inserção dos dados vai acontecer tanto do material, que no caso é a biomassa, quanto também das equações empíricas para análise em regime estacionário do processo. Então, existem reações e os parâmetros cinéticos são específicos para esse tipo de reação, que é o caso da pirólise também, e o estudo da pirólise primária e secundária, que vai ser dividido, né, o estudo nessa parte. E também os fenômenos que ocorrem dentro do volume de controle, que no caso é o reator. Então, como é que afeta esses parâmetros, né, como os parâmetros afetam, no caso do estudo que está sendo feito, né? Então, aqui eu trouxe alguns parâmetros, os principais que são vistos em uma primeira análise geral, que no caso é o tempo de reação, a vazão de entrada, o volume do reator e a temperatura de reação. E, por fim, para finalizar, né, a última parte do projeto, que visa a verificação do modelo a partir da validação da metodologia proposta, através da comparação dos resultados da simulação com os dados experimentais. Então, esse projeto ele visa ter um código específico para simulação, baseados nos dados e nas reações que acontecem, e a validação desse modelo, se ele é adequado para esse tipo de projeto e para esse tipo de processo. E os resultados que se espera alcançar nesse projeto é conhecer a composição da biomassa do bagaço de cana-de-açúcar a partir de dados reportados na literatura, o desenvolvimento de um modelo e um conjunto de equações matemáticas que representam o processo de pirólise, a simulação e análise do processo de regime estacionário, como já foi dito anteriormente, e a partir dos parâmetros termodinâmicos e cinéticos, analisar os principais fenômenos que ocorrem no reator de leite fluidizado borbulhante e como estes podem influenciar em todo o processo. E a partir disso, validar o modelo escolhido para o estudo e ajuste dos parâmetros e também o controle e análise deste tipo de simulação. Aqui as considerações finais para este trabalho. Ele ainda é recente. As pesquisas realizadas sobre a modelagem do processo de pirólise, usando o bagaço de cana-de-açúcar como biomassa, relação entre os tipos de materiais,
devido também a características, né, da própria matéria-prima, que não é em todo lugar que ela vai ter esse cultivo. Então, o Brasil ela tem a grande vantagem de ser um grande produtor de cana-de-açúcar, e a partir disso, o bagaço também, que é gerado em grandes quantidades, e assim, é possível fazer pesquisas importantes nessa área. E assim, modelos matemáticos capazes de retratar as complexas reações que ocorrem passaram também a ser estudados nas últimas décadas, a fim de otimizar, controlar e melhor entender os fenômenos envolvidos. Isso se deve também ao fato de que, a partir da década de 70, viu que a utilização de combustíveis não renováveis, como o petróleo, ele gera bastantes impactos ambientais e foi visto que é necessário se estudar algo ambientalmente mais correto e veio a partir disso a formulação, né, de biocombustíveis e como é que eles podem ser inseridos no mercado atual. E os estudos envolvendo a rota termoquímica de pirólise costumam ser complicados para a utilização de simuladores para análise da viabilidade técnica e econômica, trouxe uma grande esperança para as pesquisas nessa área nas últimas décadas. E, por fim, os agradecimentos, primeiramente, ao professor Jair Figueiredo, pela confiança e orientação para o desenvolvimento do projeto, assim como o Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com a sigla do PRH 54.1, e a coordenação geral do programa da Universidade Federal do Maranhão. E aqui estão algumas referências, as referências, no caso, utilizado para esse projeto, para pesquisa e para apresentação. E é isto. Muito obrigada.